Olá, que alegria ter você por aqui. Estamos de volta. Foram quase 5 meses sem gravar nenhum vídeo aqui no canal do YouTube. Eu estou muito feliz por estar de volta. Estou muito feliz por estar aqui com você, principalmente nesse momento, nesse vídeo especialíssimo que eu já estou devendo há tanto tempo, que é o vídeo em que eu falo um pouquinho mais sobre a histerectomia que aconteceu no último dia 8 de junho de 2021. Eu não sei se você está chegando por aqui agora, se você já me conhece, se você já me seguia. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora de mulheres cristãs. Eu ajudo você a se reconectar com a sua essência feminina, amar ser mulher e encontrar a sua força. Seja muito bem-vinda, seja você nova ou antiga, tem muito tempo que a gente não se vê por aqui, não é? E nesse vídeo, então, como eu já disse, eu vou contar um pouquinho de como foi a trajetória da cirurgia que ocasionou a histerectomia. Bom, eu já sofro de endometriose há muitos anos, já fiz uma cirurgia em 2007 para retirada de alguns focos, estava bem no início, e no finalzinho de 2017, início de 2018, depois de engravidar, depois de tratar, de estudar sobre endometriose, ela ficou bem estável logo depois que meus filhos nasceram, primeiro a Maria Isabel, depois o Samuel. Tive uma gestação que devolvi para Deus, né? O meu filho, o Miguel. E isso foi em 2015. Quando foi em 2017, finalzinho de 2017, início de 2018, eu comecei a sentir muita dor, uma dor estranha, uma dor atípica que eu nunca tinha tido. E quando eu fui ver, ela tinha voltado com tudo, né? A endometriose tinha voltado com tudo, estava pegando alguns órgãos importantes, ovário, um pouquinho do meu intestino, muitas aderências, mas ali também eu percebi que eu precisava fazer algumas alterações na minha alimentação. E foi aí que eu comecei a investigar e descobri que sou intolerante ao glúten, à lactose, e o quanto eu também fui estudar e percebi que o açúcar estava fazendo mal, né? Me fazia mal. Então, desde 2018 eu fiz todo um processo de reeducação alimentar, fui tirando várias coisas e tal, mas infelizmente chegou um ponto em que eu já não estava mais conseguindo ficar com muita dor. Mais do que a dor, era o que me pegou de verdade, assim, foi a alteração de humor, que eu tinha uma alteração de humor muito importante, e a prostração. Né? Então eu oscilava muito o humor e também tinha uma prostração importante que eu não estava conseguindo mais produzir. E isso foi assim primordial para eu procurar uma ajuda. Procurei o meu médico que já me tratava há muitos anos. Ele falou que era caso cirúrgico, mas que ia me passar uma medicação, e eu não aceitei essa medicação. Não vou dizer qual é a medicação, mas é uma medicação que é, entre aspas, indicada para endometriose, mas eu decidi não tomar e fui a uma segunda opinião, que foi o Dr. Felipe Duarte, e ele disse que pela ressonância realmente eu precisava operar, me orientou, né, me indicou um médico, e foi onde eu fui para fazer a cirurgia. Quando eu cheguei lá, que ele viu a ressonância, ele falou: olha, não tem jeito, o seu caso é cirúrgico mesmo, vamos marcar. Isso foi no finalzinho de abril, ele marcou para o dia 8 de junho. E foi aí que eu comecei a trilhar um caminho de vida interior, de espiritualidade, para entender o que Deus queria, porque a proposta era que ele fizesse toda a limpeza, né, das aderências, dos focos, e que preservasse os meus órgãos reprodutores, porque eu queria engravidar. Apesar de eu ter 43 anos, para mim isso não me impede, eu ainda queria engravidar. Meus filhos estavam fazendo a novena de Nossa Senhora dos 9 meses com Maria, porque queriam ter irmãos, e então eu decidi realmente ir ao encontro dessa cirurgia por conta disso. E também por conta da alteração de humor, eu já estava num patamar em que eu já não estava conseguindo
me dar para eles, não estava conseguindo ter uma boa relação por conta da minha alteração de humor, estava alterando muito. Se você me acompanha há muito tempo, talvez você não tenha percebido, porque na live eu fazia todo o esforço para estar bem, né, nas lives e tal, mas eu realmente fiquei muito mal. E durante todo o mês de maio, eu passei, né, mês de maio, mês de Maria, eu passei 30 dias com Nossa Senhora, eu fiz uma preparação, né, eu pedi muito a ela que me desse, me preparasse para aquilo que Deus queria. E ao longo desses 30 dias, eu fui sentindo que algo aconteceria que não era exatamente do jeito que eu queria. Eu cheguei até a pensar que eu morreria. Eu cheguei a conversar com os meus pais, conversei com a minha mãe, fiquei muito reflexiva, cheguei a partilhar isso nos stories lá no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do Instagram, vai lá e me segue para você saber um pouco mais sobre o feminino. Tem tudo lá sobre o feminino, sobre ser mulher, tá bom? E foi então que nós fomos para a cirurgia durante esse tempo, né, da preparação, que eu fiz 30 dias com Maria. O convite, né, o convite dentro desse tempo de espiritualidade, de oração, foi para que eu deixasse ir algo, que eu morresse. Então eu me preparei, né, eu me confessei, e um dia, faltando acho que 2 semanas mais ou menos, para a cirurgia, eu fui pegar o risco cirúrgico num outro bairro e voltei de carro, parei numa igreja, no caminho, né, na estrada, uma igreja que estava vazia, uma igreja linda, bem silenciosa. Eu parei lá, fiz alguns minutos de adoração, fiz um bom tempo de adoração. Quando eu estava saindo do sacrário na igreja, estava tocando o sinal de meio-dia. Era a hora do Ângelus, eu tinha, né, a gente tem aqui o hábito de rezar o Ângelus, eu rezei sozinha, e na hora que eu estava terminando o Ângelus, o padre passou por trás de mim e me perguntou se eu queria ficar numa missa. Não tinha ninguém, ele não queria rezar a missa sozinho. E ele perguntou, você quer ficar? Eu falei, quero, padre, quero sim. E ali eu recebi a graça de ter uma missa só para mim, né? Na verdade, faltava uma semana, 10 dias, mais ou menos. Foi quando Deus me deu a graça de não só participar de uma missa, que só eu participei, eu e o padre, como também eu recebi a unção dos enfermos. Eu contei para ele porque que eu estava lá, porque que eu estava em oração, e ele falou, minha filha, eu vou te dar a unção dos enfermos, você quer? Eu falei, quero, padre. E eu recebi a unção dos enfermos. Ali, ao mesmo tempo que foi bonito, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou morrer? Senhor, cuida dos meus filhos. Eu tive um momento de muita interiorização. Foi bonito, foi forte. Teve um dia, na antevéspera da cirurgia, nós fomos a um parque com os meus filhos e eu fiquei de longe vendo os meus filhos com meu marido, e Deus falava para mim, tá vendo? A vida vai seguir sem você, né? Ali foi uma grande tentação, uma grande provação do quanto eu deveria valorizar mais as coisas que eu tinha, quem eu era, o que eu tinha, né? As pessoas perto de mim. E fomos então, na terça-feira, dia 8 de junho, fomos para a maternidade, né? O Hospital Maternidade, na Perinatal, na Barra. E entrei, foi tudo bem e a cirurgia aconteceu. A última coisa que eu me lembro foi de, dentro do centro cirúrgico, pedir ao meu anjo que cuidasse junto com todos os outros anjos que estavam lá, dos médicos, enfermeiros e tal, para que aquela cirurgia fosse da vontade de Deus. A cirurgia era para acontecer em 4, 5 horas, aconteceu em cerca de 7 horas, e eu tive uma hemorragia muito forte durante a cirurgia. Foi interessante também, que eu não quero deixar de contar os detalhes, que na manhã em que eu ia operar, eu estava vendo uma live da minha amiga Kátia Manicardi. Ela estava fazendo uma oração das 1000 misericórdias, eu acho que é alguma coisa desse tipo. E ela via, né, Deus mostrou para ela, deu uma visualização de muito sangue, do sangue de Cristo me lavando. Era muito sangue, ela disse que era muito sangue mesmo. E eu fui para a cirurgia na certeza de que eu seria lavada no sangue de Jesus. E chegando lá,
Então, quando eu acordei, quando eu saí mesmo da anestesia, né, da sedação, eu estava na UTI. E eu vi meu esposo, ele passou, ele estava na cama, assim, no leito. Eu não vi o médico, mas eu ouvi o médico lá longe passando o plantão, o cirurgião, dizendo que eu tinha tido uma hemorragia e que eu tinha sido esterectomizada. Eu confesso para você que, humanamente falando, foi muito difícil e também todas as dores que eu sentia e até mesmo a própria cirurgia, eu ofereci em sacrifício pela conversão de uma pessoa que é muito importante para mim. E eu disse, Senhor, se o Senhor tiver de me levar, que seja para a salvação dessa pessoa, que ela se converta. E quando eu ouvi o médico falar isso, eu agradeci a Deus e disse, Senhor, o Senhor aceitou a minha oferta. E ainda foi benevolente comigo, porque me deixou aqui, porque eu ofereci a minha vida, mas o Senhor tomou para si apenas o meu santuário, né? Que é o que eu falo sempre. O útero é o santuário da vida. E foi muito difícil, muito doloroso. Mas ao mesmo tempo o Senhor me levava a lembrar que eu tinha oferecido e que ele tinha aceitado a minha oferta. Então foram 7 horas e meia de cirurgia. Uma cirurgia que era para ser por vídeo virou uma cirurgia aberta, ou seja, eu tenho uma pequena incisão aqui, tipo uma cesárea. Perdi, entreguei, devolvi, né, o meu útero e as minhas trompas e o meu ovário direito. O médico deixou o ovário esquerdo porque para ele regular, né, para ele modular os meus hormônios, porque ele consegue fazer esse processo sozinho. E eu agradeci muito a Deus, foi uma recuperação anestésica e cirúrgica muito tranquila, normal. Eu já tinha passado por uma laparoscopia, então eu sabia mais ou menos como ia ser. Foi muito, muito tranquila, muito normal, e eu pude então viver essa realidade. Só que não é fácil, né? Não é fácil porque o nosso corpo feminino, ele é regulado pelo útero. E eu sempre falei isso, é uma coisa que eu falo isso para todas as mulheres. Se tem uma bandeira que eu levanto é a de reconexão com o seu próprio útero, como fonte da vida, como o bem mais precioso que a gente recebeu de Deus dentro do nosso corpo, como aquele que modula a feminilidade. E entender que eu não geraria mais vida biológica também foi muito doloroso. Entendo, mesmo eu tendo entregado tudo isso a Deus, mesmo eu tendo ofertado a Deus, foi muito doloroso. Mas ali o Senhor me chamava a recomeçar uma maternidade espiritual, uma maternidade que não ia mais sair do meu ventre biológico, mas que ia sair do meu coração. E isso estava linkado diretamente ao meu trabalho com vocês, com você que está me assistindo, porque sou mentora de mulheres. Isso está linkado diretamente ao meu trabalho com a reconexão, com a cura do teu feminino. E foi ali, durante esse processo, né, lá em agosto, quando um pouquinho antes da gente abrir a turma 8 do Caminho do Florescer, que é a minha mentoria em grupo de feminilidade, de cura e reconexão com o feminino, um pouquinho antes de abrir a turma 8, Deus já tinha me mandado recomeçar também a minha história no Instagram. Ou seja, eu fechei uma conta de 20 mil seguidoras e comecei uma conta com poucas, né? Com zero. Comecei do zero a conta, mas eu recomecei todo o ciclo de reflorescer o meu coração, de me tornar uma mulher fértil, de me tornar uma mulher, uma mãe espiritual. Eu confesso para você que eu sempre fugi um pouco dessa questão de ser mãe, de mãe espiritual, mas hoje é o que Deus me chama, é aonde Deus me chama, é o que Ele quer de mim. E tudo mudou. Muita coisa aqui dentro mudou. Eu chorei muito já, e eu ainda choro, eu ainda sinto falta, ainda me dói, né? Quando eu e meu esposo estivemos juntos, né, a primeira vez, na nossa intimidade, foi muito doloroso para mim. Imaginar que
que não geraríamos mais filhos, né? Porque nós nunca nos importamos com quantos filhos vamos ter e tal, eles vieram. Mas eu consegui perceber também que aquilo era um desejo de Deus para mim desde muito tempo, porque já faz 5 anos que o Miguel habitou no meu ventre e nunca mais eu habitei, desde que ele voltou para a eternidade. Então, Deus já vinha falando e talvez eu não quisesse, não estava com coragem, não sei, faltou o discernimento para entender. Então, hoje, o que eu quero dizer para você, se você sofreu uma esterectomia, se você está aí, né, na vigência de viver essa realidade, é que Deus tem planos muito maiores. Deus tem planos muito maiores para nós. E essa é uma verdade que eu acredito fielmente. É algo que eu verdadeiramente acredito e eu quero dizer isso para você, que eu estou contando a minha história aqui justamente para você, para que você possa trilhar um novo caminho. Há um novo caminho por trás desse não que você recebeu, sabe? Humanamente falando, eu recebi um não de Deus. Não, você não vai ter mais filhos, mas Ele me faz olhar por outro ângulo, Ele me faz olhar de outra maneira para que eu então possa florescer de novo. Então, hoje eu estou aqui para dizer para você duas coisas. Primeiro, que sempre há um caminho a se fazer. Só não existe mais jeito para a morte. Só não existe jeito para a morte. E se você precisa de uma ajuda, conte comigo. O meu compromisso aqui é justamente com você, para você curar as suas dores, para você se deixar ser amada por Deus e se tornar a mulher que Ele sonhou, dentro da sua realidade. Talvez você esteja vendo o vídeo, mas não tenha sofrido nenhuma esterectomia, mas também você não conseguiu ter filhos. Você já teve um filho e não teve mais, você abortou o seu filho, você não conseguiu casar, você se separou, o seu marido foi embora, te traiu. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a dor que enterrou os seus sonhos. O que eu quero dizer para você é que essa dor, ela pode, e Deus quer transformar essa dor em algo muito bom, em um florescer do teu coração. É o que eu digo para mim mesma e é o que eu digo para você. As oportunidades que Deus nos dá são imensas e Deus quer curar o seu coração e existe um recomeço depois da dor de ouvir o não de Deus. Vamos juntas? Fez sentido para você? Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguma mulher que viveu essa realidade, partilha com ela, compartilha, clica aqui embaixo, bota o joinha, o gostei, já assina o canal se você não é assinante do canal e vem comigo porque eu vou começar a falar sobre isso aqui com você. Vai ter muito assunto. E se você quer que eu faça algum vídeo, algum tema especial para você ser ajudada, coloca aqui embaixo, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E vou fazer com certeza para te ajudar. Vamos juntas? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.